a gente vai ter um momento agora com clientes da SAP Concur, o cliente Leroy Merlin. E aí, Kátia, Bianca, Ivaí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Murilo? Queria começar pedindo, tudo bem, para vocês se apresentarem aí, qual é a parada de vocês aí na Leroy Merlin. Posso começar me apresentando. Meu nome é Kátia. Eu estou hoje como gerente de contas a pagar e operações financeiras na Leroy Merlin e atuando também nos projetos como PO da Squad do financeiro. Eu sou a Bianca, eu estou como especialista de negócio da Squad também financeiro. E aí a gente está à frente de projetos e melhorias financeiras. Bom, eu sou o Ivaí, eu sou digital leader, né? Eu sou mais da parte de TI, mas onde a gente faz aí o meio de campo junto à área financeira e os processos de TI, né? Então eu sou meio que o par da Kátia, né? Como o digital leader da Squad do financeiro da Leroy Merlin. E eu queria começar entendendo que momento assim vocês sentiram que precisavam do SAP Concur. A gente entendeu que a gente precisava uma solução, primeiro porque a empresa está passando por uma grande transformação digital. E aí a gente tinha problemas também com extravios de documento, o usuário acumulava cupons que se apagavam com o tempo. Os clientes internos, eles reclamavam da interatividade com a ferramenta utilizada, inclusive vários que usavam de forma recorrente, sempre estava com a gente lá no back-office, até para que pudéssemos orientar a forma de como era feito. A gente no back-office também tínhamos que fazer a validação de nota a nota, cada notinha baseado na política e nos processos. Então, assim, de forma geral, era um processo bem arcaico, complicado e não tinha uma boa interatividade para o usuário. A Kátia já comentou, né? A gente tinha bastante problema com cupons que se apagavam com o tempo, na demora do recebimento do colaborador com a ferramenta que a gente utilizava anteriormente. Então, a gente recebia diversas ligações, e-mails, enfim, não recebi o meu relatório, porque está demorando para receber. E com a chegada do Concur, a gente teve um feedback muito positivo em relação a isso, a rapidez no recebimento dos valores. E isso foi muito bom pra gente. Eu imagino que esse trampo aí que vocês falaram de conferir nota e não sei o quê, é um trampo que chega a ser desumano, né? Chega a ser desumano. Eu imagino o rolo que deve ser do tamanho de vocês. Né? A gente no painel anterior, vocês estavam acompanhando, a gente falou sobre tecnologia, né? Esse debate que a tecnologia tira empregos. E eu tenho uma visão que a tecnologia, ela devolve a nossa humanidade. Porque quando a tecnologia passa a assumir atividades que eu acredito que um Homo sapiens, na sua beleza, não merece estar fazendo certas atividades, não deveria. Então é realmente bom que a tecnologia assuma para que o Homo sapiens faça outras atividades, menos robóticas, né? Faz sentido? Sim, com certeza. De você ficar conferindo item a item, eu já fiz essa atividade diversas vezes, e aí você, às vezes não dá para ver o valor direito, aí você tem que falar com o colaborador, essa notinha vou precisar devolver, porque a gente não está conseguindo enxergar. E aí o colaborador fala, mas eu lavei sem querer, e foi na máquina, enfim. Então, assim, a transformação digital tira essas inconsistências que a gente tem, né? De ter que devolver, enfim, de ter todo esse trâmite para conferir um comprovante, ou seja, sem comprovante que o colaborador enviava para a gente pelo contas a pagar. Então, essa transformação digital é muito boa nessa questão. E fora isso também, a gente tem lojas espalhadas por todo o Brasil, né? Lembrando que rola reembolso por todas as regiões. Então, o colaborador, às vezes, tem que enviar, esperar toda a conferência para receber. E, muitas vezes, se tem uma inconsistência, eu tenho que devolver para ele tratar e enviar novamente. Então, com a Concur hoje, a gente tem uma velocidade nesse processo e maior qualidade. E tu que é de tecnologia, como você vê essa questão da tecnologia versus o trabalho humano?
Qual é a tua leitura sobre isso? Realmente a visão que você colocou, né, Murilo? Realmente é um trabalho desumano, né? Você ter uma pessoa ali que tem que ficar praticamente às 8 horas do dia, ou então talvez até mais, conferindo documento, verificando política, verificando se as assinaturas estão corretas, né? Uma vez que a pessoa poderia estar ali realizando um trabalho muito mais nobre, né? Ou seja, um trabalho de pensar o dia a dia da companhia, de pensar de como melhorar o processo da companhia, e acaba se envolvendo num trabalho tão robotizado que ela passa a perder essa capacidade analítica dela do dia a dia, e consequentemente você perde até valor, né, do recurso que você tem dentro da companhia, né? A pessoa deixa de crescer profissionalmente. Maravilha. E onde é que o SAP Concur mudou mais o jogo? Qual é a área que tinha mais demandas? É a parte de viagens ou não necessariamente? A parte de viagem, realmente, assim, na parte de viagem não, a parte do reembolso da despesa, né? Era, como a Kátia comentou, é um processo muito moroso e de repente uma lote vinha de uma loja distante, problema de extravio, né? E isso acabou, assim, mudando muito todo esse processo com a entrada do concurso, né? Ou seja, agilizou demais toda essa necessidade de fluxo de documento, espera de aprovação, né, de comprovação e tudo mais. Hoje traz um melhor controle, né, uma agilidade no processo que a gente não tinha na ferramenta que a gente utilizava, em relação a emitir relatórios para indicadores, enfim. Isso facilitou bastante. E quando vocês decidiram implementar, como foi o processo de implementar? Imagino que não é fácil, né? Uma empresa do tamanho de vocês, cheio de filiais, cheio de gente, como foi essa experiência? Foi uma implementação, foi bem legal. Eu gostaria até de comentar, assim, como eu participei ativamente, né, juntamente com a Kátia e com a Bianca, foi um projeto até um tanto quanto interessante de se implementar, apesar de que o modelo de implementação do concurso ele é um modelo totalmente remoto, né? Você não tem aquela questão de você ter uma equipe de projeto dentro da companhia, a gente fazendo, mas a interação, né, juntamente com os especialistas da SAP, isso foi bem interessante. Eu, no começo, até fiquei um pouco resistente com esse modelo de um projeto totalmente remoto, até um pouco antes, né, do processo da pandemia. Se fosse dentro da pandemia, ficaria mais fácil, você falar, não tem como, né? Mas o projeto antes da pandemia, e você ter todos esses recursos fora da empresa, e você, de repente, olha do lado, você precisa tirar uma dúvida com o especialista não está ali, né? Mas, assim, o especialista que nos atendeu, ou, né, os especialistas que nos atenderam, foram, assim, muito profissionais, foram muito bons, e isso facilitou bastante a implementação. Foi um projeto que não foi tão complicado para se implementar, dada a experiência da própria SAP e dada também os modelos, né, de implementação desse projeto, e sem falar também, né, do conhecimento das pessoas de negócio, né, o apoio da Kátia e da Bia, que foram bastante importantes para que a gente conseguisse colocar aquele modelo Leroy, que era tão moroso, dentro de um modelo muito mais ágil hoje dentro da companhia, e trazendo, né, essa cara de transformação digital da Leroy Emergente. Rapaz, depoimentos de cliente de implementação de software que foi na paz é chique, viu? É pra poucos. Porque eu tô ligado que implementar um negócio desse complexo numa empresa tamanho de vocês, eu sei que também não foi só alegria, deve ter tido dificuldade, mas pelo que eu vi em geral foi suave e ainda mais à distância, né? Exatamente. Um pouco do que o Iva falou, quando a gente foi para implantar o concurso, quando a gente viu que ia ser remoto, eu falei, Iva, como que a gente vai fazer remoto? Tipo, é novo pra gente, né? Então, quando é novo, a gente fica com um pouco de receio.
Mas, assim, foi bem legal, foi bem transformador para a gente, assim, foi uma transformação muito grande, e os especialistas SAP estiveram todo momento com a gente, enfim, todas as dúvidas que a gente tinha, a gente conversava com eles, todos os testes realizados foram também bacana, enfim, tivemos contratempos, mas em todos os projetos tem, mas, assim, o IVA também foi super apoiadora, a Kátia, e aí a gente trouxe o concurso e ele chegou chegando. Foi bem legal. A Larissa até perguntou aqui no chat o tempo de implantação e o volume de transações. Dá para ter uma ideia assim? Acho que a gente levou 3 meses, Ivan. Foi mais ou menos isso, de 3 a 4 meses, né? Foi mais assim, até por uma questão de definições, né? O projeto até poderia ter sido implementado num tempo menor, mas até para a gente tirar um pouco aquela cultura que a gente tinha hoje dos processos dentro da Leroy Merlin e trazer isso de uma forma digital, houveram, no caso, algumas necessidades de alinhamento interno para que a gente conseguisse fazer essa implementação, né? Então, hoje a gente tem... a gente está, por uma decisão de negócio, a gente começou a implementação do concurso. O nosso Go Live foi exatamente na semana onde todas as empresas pararam, falaram, vamos todo mundo para suas casas, né? Que foi exatamente no dia 18 de março, o nosso Go Live. Inclusive, a gente fez o Go Live remotamente. E então, assim, a gente decidiu, até por uma estratégia, começar a fazer esses rollouts por regionais ou por diretorias, né? Então, a gente fez primeiro um grupo pequeno para a gente fazer esse primeiro rollout, e aí agora a gente está começando a fazer rollouts para as diretorias e também para as regionais das lojas, e hoje a gente está em torno, né, é lógico que isso é um número bem pequeno daquilo que a gente vai colocar, mas a gente está em torno de 400 colaboradores hoje dentro do concurso, né, dessas diretorias, e aí, assim, a cada mês a gente está rolloutando para 2 ou 3 diretorias dentro da companhia. Então, a ideia é que a partir de setembro agora a gente engate uma 5ª marcha aí e a gente comece a colocar um volume bem maior de colaboradores dentro da ferramenta. Que coisa linda, né? Isso aqui é coisa da nova era. Aqui no chat, a Vivian Corbo, ela falou assim, Kátia, eu quero seu contato. Sou do time de contas apagadas da Danone e gostaria de trocar ideias com você. E colocou o e-mail aqui, depois o pessoal te passa aí. E eu acho isso coisa da nova era. A gente está aqui online. Sim. E aí, 2 empresas gigantes, Leroy Merlin e Danone, e ela se identificou porque trabalha na atividade, e lá na Danone também eles usam o concurso. E eu acho que isso é coisa da nova era, né? Vocês não se conhecem, mas por que não trocar informações, a experiência de cada uma com o concurso? Vivian colocou aqui, obrigado. Ela quer saber o que você demonstra de KPI mensal para a diretoria. Dá para falar sobre isso? Hoje a gente tem uma usabilidade bem baixa do concurso, né? Porque a gente fez o Go Live na pandemia e a gente tinha um grupo pequeno a princípio, né? Mas, assim, o que eu mostro de KPI é quantidade de relatórios fechados dentro do mês, as maiores despesas que a gente tem de solicitação, né? Até mesmo para um controle. Mas, assim, como a gente ainda está rolloutando e as viagens, a princípio, são para cargos que têm essa necessidade, a usabilidade está baixa. Legal. Mas a gente pode sim bater esse papo e eu posso apresentar aí quais são os controles que a gente tem, que a gente vai estar extraindo da ferramenta. Ai, que fofo, acho lindo isso. Essa troca de informações, porque parece que o mundo tem uma coisa assim, né? As empresas, tudo secreto. Eu acho lindo essa troca e num contexto desse, né? No meio de uma live, me manda e-mail aí pra gente ver qual é o bagulho e tal. Só para entender, vocês estão implementando a parte de reembolsos, mas também vai entrar a parte de solicitar passagem de hotel? Sim. Sim, estamos implementando também, né? O concurso, ele separa, vamos dizer assim, 3 módulos, ou submódulos, né? Ou seja, ele tem o módulo do expense, que é o que a gente implementou, estamos em Go Live desde março. Estamos na fase final agora dos testes também do travel,
que seria uma parte de solicitações de viagem. Então, a gente tem um Go Live técnico agora para a segunda quinzena de agosto. E também depois a gente está pensando para o ano que vem, a gente possivelmente implementar um módulo dos caixinhas também das lojas dentro da ferramenta do concurso. Tá? Então, hoje a gente está com o Expense, estamos implementando o Travel e devemos implementar para 2021 os caixinhas. O Felipe Mesquita aqui, perguntou qual foi mais difícil para implementar, o Travel ou o Expense? Olha, o Travel ele tem algumas especificidades distintas, né? Então você tem toda aquela questão de você tem uma agência de viagem no meio, você tem, por exemplo, algumas empresas que fazem toda a parte da administração dos cartões corporativos, né? Os cartões que você utiliza para viagem. Então, assim, o Travel ele é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, do que o Expense. O Expense ele tem as suas características também, claro, mas ele é uma implementação, diríamos assim, um pouco mais simples. Porém, se o Expense ele não for bem estruturado, você pode impactar aí grandemente no processo da implementação do Travel. Porque toda viagem depois, ela vai cair depois no Expense para poder fazer toda a contabilização, né, dos reembolsos, as prestações de contas e tudo mais. Então você precisa estruturar muito bem o seu Expense para depois o Travel entrar mais redondo. Legal. A Daniela perguntou se na parte de prestação de contas as pessoas usam adiantamentos ou cartões de crédito corporativo. As pessoas utilizam adiantamento ou reembolso. A gente não tem cartão de crédito por uma decisão do grupo de não ter cartão corporativo. Então, a gente trabalha nesses dois formatos. Legal. Só para complementar, então, o que a Kátia falou, Murilo, a questão do cartão, que eu usei a palavra cartão corporativo, mas, na verdade, são cartões EBTA, né, que a gente utiliza para poder fazer todo esse processo de viagem entre agência e banco, que é o nosso player que trabalha lá com os cartões. E agora, pessoal, que não está rolando viagem ou muito pouco, o concurso tem sido utilizado para o quê? Tem sido importante para vocês, mesmo sem viagens? Sim, ele tem sido importantíssimo, principalmente por conta da pandemia, né? As pessoas que estão fazendo viagens, e não necessariamente viagem, que precisa fazer uma despesa, elas estão encontrando facilidade para fazer o seu reembolso ou para prestar conta do seu adiantamento, assim como pela ferramenta ser intuitiva, eles estão encontrando facilidade na usabilidade. Como eu falei, a nossa ferramenta anterior, ela era um pouco complexa, então o cliente reclamava da dificuldade de gerar um reembolso. Hoje não, a gente fizemos vídeo até para mostrar como que é o passo a passo e temos sido pouco acionados e estamos vendo que tem acontecido os reembolsos. Então, foi muito importante esse momento e tem sido. Maravilha! Murilo, só um detalhe aí do que a Kátia falou, que é tão interessante, o qual a ferramenta veio ajudar esse processo, inclusive dentro da pandemia, né? Porque você não está com contato ali do colaborador chegar ali com o cara da TI e falar assim, ou como que faz isso aqui, ou com a Bianca, que é a nossa especialista nesse processo, né? Então, a gente fez um manualzinho passo a passo, um vídeo, né, na implementação do projeto, aí cada rollout que a gente faz, a gente manda, né, um comunicado para aquela área que está sendo rolloutada, manda o vídeo, né, e o passo a passo. Quando você vai olhar nos relatórios do concurso, você já vê um monte de gente que já fez relatório, já foi aprovado, já pagou, você fala, pô, mas ninguém nem ligou para tirar dúvida, né? Sim. É bem interessante. É bem bacana, porque... nós fizemos um vídeo, na verdade eu mesma fui atriz, eu mesma gravei como criar, enfim, a despesa dentro do concurso, e isso é legal de a gente enviar para os colaboradores, para eles verem que eu mesma como colaboradora gravei o vídeo, entrei na tela, enfim, isso está sendo também bem positivo para os colaboradores conseguirem andar sozinhos, sem precisar perguntar, enfim, de como fazer o relatório de despesas. Muito obrigado, valeu, tchauzinho. Valeu, obrigada. Um abraço a todos. Tchau, abraço, pessoal.